Muito bom dia! Hoje é dia de Informe Saúde, o programa que cuida da sua saúde com informação. E para hoje eu estou recebendo aqui a Claudinha, a enfermeira Cláudia Tavares. Ela é especialista em amamentação, em lobuloplastia não cirúrgica e em vários outros procedimentos e tratamentos para os nossos pequenos, né? Isso mesmo, Claudinha? Isso mesmo. E eu queria entrar num assunto começando assim, dando um dado que eu acho que é muito importante, que é segundo a Pesquisa Nacional da Saúde da Criança, embora a maioria das mães comecem amamentando, 60% delas não conseguem chegar aos 6 meses de aleitamento materno. E esse estudo fala que um dos principais motivos é a dificuldade nos primeiros dias, especialmente pela falta de acompanhamento de uma consultora de amamentação, né? Então 60% dessas mulheres desistem da amamentação por dor, por insegurança ou por falta de apoio adequado. É isso mesmo, Claudinha? É isso mesmo. É triste a gente ver, né, esses dados, mas é real mesmo. Muitas mães ali no pós-parto, elas têm mesmo, às vezes, uma depressão, pelas oscilações de hormônios mesmo, que isso já é fisiológico, mas a privação de sono, né, naqueles primeiros meses, nas primeiras semanas ali, a privação de sono é muito mesmo, e esse esgotamento diminui muito a produção do leite da mãe. Então ela precisa muito de um apoio, de uma rede de apoio grande mesmo, para ajudar ela de madrugada, ajudar ela durante o dia, para ela tirar alguns cochilos. Mas quando a pega também está incorreta, quando o bebê está sugando incorretamente, então ele gera fissuras na mama da mãe. E com aquela dor ali, ela não consegue continuar amamentando. Então ela acaba ali optando por fórmula, né? Por outro caminho que não seja trazer o bebê à mama. E esse é um dos assuntos que nós também vamos falar, como o uso de técnicas, né, como a laser terapia, para recuperar, para ajudar na cicatrização, que eu acho que essa é uma dor muito frequente, né, com a pega errada, e é tão difícil, a gente realmente precisa de uma pessoa para ensinar isso pra gente, que nós mulheres, a gente acha que sabe de tudo, né, a gente nasceu mãe, e quando o bebê nasce, a gente vê que a história é outra, completamente diferente. E as fissuras, né, que dá na mama realmente causam muita dor. E eu acredito que muitas mulheres acabam desistindo por causa disso, né? E é verdade, né? A fissura, ela causa muita dor mesmo, a dor ela é forte. Pode às vezes até arrancar ali a ponta do mamilo ali na frente mesmo. Então a gente entra com o laser, é o infravermelho, e o de baixa tensão, ele é regenerativo, é um anti-inflamatório e um super analgésico. Ele tira a dor imediato, na hora que você faz o laser, a mãe já sente o alívio. Ele ajuda muito nessa cicatrização, mas tem que entrar com o laser e com a consultora de amamentação para fazer a correção da pega do bebê. Às vezes até a postura da mãe ao receber o bebê gera também a fissura. E tem também o torcicolo no recém-nascido que pode trazer também essa fissura, porque o bebê ele pega errado na mama. Quando ele tem uma tensão, né, quando ele tem um torcicolo, então ele se prende ali na hora de amamentar, gerando ali aquela fissura na mama também. E tem o empedramento de mama, né, que também causa o autodesmame. A mama empedra e a mãe não sabe o que fazer. Quando ela empedra, a areola fica dura, que é onde o bebê mama. Então o bebê, ao invés de pegar na areola, ele pega no mamilo e gera fissura, aí tem um autodesmame. E a gente tem casos de mães que não tem o biquinho ali do peito, né, formado. E aí? O que a gente faz nesse caso? Vamos lá, mostra pra gente. Gente, não precisa ter o mamilo para amamentar. Gente, tenha uma consultora de amamentação para chamar de sua, tá? Você consegue amamentar com a mama plana, a mama invertida, o mamilo invertido. Não tem problema.
Esse aqui já é o mamilo protuso, né? Que tem o mamilo mais protuso mesmo, ele sai para fora. Mas aqui, o bebê, ele tem que abocanhar na areola. Tem que abocanhar aqui na areola. E não aqui no mamilo. Aqui já era fissura. Então, não precisa do mamilo. Ó, o mamilo é só um canudinho. Ele tem que abocanhar aqui em cima, na areola. Então, o uso daqueles bicos de silicone, aquilo ali... Seria bom se não tivesse. O bico de silicone, a sucção dele é mais aqui no mamilo. Então, ele gera também uma fissurinha aqui. Ele pode gerar uma fissura. Eu já atendi paciente com o mamilo, a ponta do mamilo arrancada pelo bico de silicone, pela aquela sucção que é ali no mamilo. Então, ele não é muito indicado. A gente entra mesmo quando o mamilo, ele retrai muito para dentro, ele é invertido e retraído. E às vezes ele fica duro aqui na areola, é onde o bebê coloca a boquinha. O mamilo, ele pode fazer isso aqui, ó. Aí aqui realmente o bebê não consegue às vezes abocanhar se ele tiver uma boquinha menor. Mas se ele tiver aquela boquinha maior, ele também consegue. Aí, tendo esse mamilo que ele retrai, que aqui fica duro, a areola fica dura, a gente pode entrar com bico de silicone, porque ele não vai gerar fissura, e durante um tempo a mãe consegue amamentar. Mas o bico de silicone, ele causa um alto desmame, porque não tem o contato da saliva na mama, na areola. Na areola é que manda comando para o cérebro ejetar leite. Só na areola que tem a inervação que recebe o comando para mandar para o cérebro ejetar o leite. Então o mamilo tira isso. Então ali a mãe vai tendo uma produção diminuída. Porque o cérebro ele começa a receber o comando que não tá tendo ali a saliva do bebê. Então vai diminuindo mesmo a produção. Às vezes dura aí uns 6 meses na amamentação com bico de silicone. Às vezes, nem sempre. E tem mães que até amamentam mais tempo, mas já são casos mais raros. Claudinha, antes da gente começar, eu comentei isso com você, né? Você tinha que ter aparecido por aqui na minha vida, em especial, há 7 anos atrás. Quando eu engravidei, eu já vim com um paradigma seguinte. Minha mãe não amamentou, nós somos 3 filhos, ela não amamentou nenhum dos 3. Então eu já vim com isso, eu não vou amamentar. Minha mãe não amamentou, eu também. E realmente, eu acho que isso ficou tão fixado que eu não conseguia amamentar. Você acha que tem realmente essa ligação aí emocional com a questão da amamentação? Isso influencia? Tem sim. O emocional da mãe, né, ela bloqueia a ejeção do leite. Se a mãe já vem na gestação toda assim, minha mãe não amamentou, eu também não vou amamentar e tá tudo bem, não tem problema. E você fica nessa gestação toda ali com essa segurança. Mas quando você ganha, quando o bebê nasce realmente uma mãe. Perde-se aquela gestante e vem a mãe, nasce uma mãe junto com o filho. E muitas vezes nasce aquele prazer, aquela vontade de amamentar. Mas aquele bloqueio que você trouxe ali durante a gestação toda, não sai. A não ser que você tenha um acompanhamento de uma consultora mesmo. E aí vem junto a sua mãe, te dando aquele apoio. Não, vamos amamentar, vou te ajudar. Esse apoio emocional ali, ele faz muita diferença na amamentação. O perfeccionismo também, né? A mãe que planejou durante aí os 9 meses, como seria no pós-parto. E quando o bebê nasce, ele não pede nada daquilo que foi preparado para ele, porque ele não precisa, né? Ele vai te mostrar as necessidades dele, e as necessidades dele nem sempre é o que a mãe planejou para ele, que os pais planejou. Vai fugir da expectativa ali dos pais. Aí essa frustração, não, mas a mãe comprou tudo, né, importado, a mãe planejou que a amamentação seria assim. Essa frustração para o leite, ela não ejeta o leite, não ejeta nem às vezes o colostro, ou às vezes ejeta em pouca quantidade. Aí a gente sempre tem aí um desmame precoce por causa do emocional mesmo. Claudinha, e além dessa dor física, quando a gente fala sobre as fissuras, né, sobre o machucar ali, o que você já explicou da pega, né, muitas mães enfrentam o medo, enfrentam a insegurança e também a culpa,
né? Eu não consegui amamentar. E acredito que hoje existam várias técnicas, né, que possam ajudar aí nesse processo de amamentação, na quebra dessas crenças, né? Como que o seu trabalho ele pode ajudar nesse aspecto? Eu tenho a consultoria de amamentação pré-natal. A mãe passa a gestação toda se preparando para a amamentação. Quando tem um curso pré-natal, que é a consultoria mesmo, com 36 semanas de gestação, então se já aponta já do bebê nascer mesmo, ela já é toda preparada. Eu ensino ela as posições para o bebê amamentar e lá na maternidade ela já vai conseguir fazer. Quando às vezes, né, às vezes tem algumas enfermeiras, né, que não estão bem preparadas para auxiliar, se elas vierem para falar, né, ao contrário do que ela já sabe, ela mesma vai falar, não, mas assim não funciona. Então ali ela já vai saber, vai evitar uma fissura. Ela já vai com o emocional preparado, se caso o bebê às vezes precisar de um complemento lá pós-nascimento, então, ela já vai tranquila e ela sabe que ela me terá no pós-parto. Ela já tem essa segurança que eu vou estar junto com ela. Ela já tem um atendimento incluso no pós-parto, com já a aplicação do laser também. Então, um acompanhamento já do início até a gente chegar no final aí desse prazo. Bom, nós vamos para o nosso primeiro intervalo e daqui a pouquinho nós vamos voltar com a Claudinha dando muito mais dicas, ensinando pra gente aí a forma certa dessa amamentação. Vamos falar sobre o furo humanizado também, então tem muito assunto ainda pela frente. Não sai daí que a gente volta já já. Você já conhece a central de agendamentos do Convênio Mais Saúde? Agendar suas consultas nunca foi tão fácil e rápido. Com apenas um contato, nossa equipe cuida de tudo para você. Solicite sua consulta, exame ou procedimento e os especialistas do Mais Saúde encontrarão o melhor para você, enviando todos os detalhes diretamente. Você receberá a confirmação completa com local, horário e valor. Tudo para sua comodidade. Na hora da consulta, basta apresentar a guia de autorização. Simples, rápido e sem complicações. Convênio Mais Saúde, Central de Agendamentos. Agende, confirme e vá tranquilo. Entre em contato com o Mais Saúde agora mesmo. Sem tempo para acompanhar todas as notícias? Então o Boletim Informe é para você. Todos os dias, às 18 horas, no Instagram do Informe Centro-Oeste, você acompanha todas as principais notícias do dia de Formiga e região. Não perca tempo procurando informação. Acesse @Informe Centro-Oeste. O Boletim Informe traz tudo o que você precisa saber de forma rápida e objetiva. Então, já sabe, todos os dias, às 18 horas, tem informação completa em 2 minutos. Boletim Informe é para você que não tem tempo a perder. Estamos de volta com o Informe Saúde, o programa que cuida da sua saúde com informação. Hoje recebendo a Claudinha aqui, que vai mostrar agora nesse bloco pra gente. Nós vamos falar sobre vários assuntos ainda, mas ela vai mostrar um pouquinho sobre as posições, sobre a formas de amamentar, né? Formas diferentes de facilitar esse processo de amamentação. Então mostra um pouquinho pra gente, Claudinha. Nós temos várias posições para ajudar o bebê a fazer a pega correta e até mesmo para ajudar a mãe quando está com as mamas empedradas. E quando também o bebê está naquela fase ali de sonolência profunda, né? Geralmente na primeira semana de vida, também tem algumas posições aqui que ajudam. Então, a posição que a gente mais usa é a tradicional. Inclina um pouquinho o tronco para trás, o bebê fica com o joelhinho na outra mama, abraça a mãe. Nunca traz o bracinho do bebê para trás, porque você pode afastar a boquinha dele da mama, gerando ali uma pega incorreta. Aqui você vai fazer uma pinça na mama, com o dedo embaixo, você consegue dar uma empurradinha no queixinho dele para ele abrir o bocão e ele abocanhar bem aqui na areola, para não gerar a fissura.
Mas essa posição tradicional, geralmente, naquela primeira semana, segunda semana de vida ali do bebê, faz com que o bebê adormeça muito rápido na mama, prejudicando, então, a amamentação. Então, essa posição tradicional, a gente pode também segurar a cabecinha do bebê para que ele não fique tão aconchegado no colo, para evitar que ele durma tão rápido assim na mama. Deixar ele um pouquinho desconfortável, Deixar ele um pouquinho desconfortável. Então, segura o bebezinho pela orelhinha. Essa posição, esse jeito de segurar o bebê, gente, para trocar um bebê de lugar, tirar ele do berço, colocar no trocador, dar banho, sempre segura o bebê pela orelhinha e o bumbum. Assim você consegue firmar a cervical do bebê também, evitando uma queda, o bebê cair do seu colo. Isso pode acontecer. Então, segurando pela orelhinha, faz a pinça também, empurrando o queixinho dele para ele abrir o bocão, para ele conseguir abocanhar na areola. Para o mamilo conseguir ir mais lá no céu da boquinha do bebê para não gerar fissura. Essa mama não tem o mamilo protuso, não tem problema, né? Ele vai abocanhar na areola, aqui em cima, do mesmo jeito. O importante é a auréola, não é o biquinho ali em si. Ele tem que pegar a auréola. Isso. E tem a outra posição invertida também, que ajuda a desempedrar a mama, porque onde o queixinho do bebê está, ele ajuda a desempedrar melhor a mama. Ele vai, então, de certa forma, massageando a região, é isso? O queixinho dele tem mais força, né? Então, onde ali a posição tiver o queixinho do bebê, ele consegue extrair maior quantidade, porque é como se ele estivesse massageando a mama ali com o queixinho mesmo. Olha só, gente, que bacana. A gente tem outras opções também para desempedrar, igual o taping seria interessante nesse processo? Seria, sim. É muito importante usar o tape quando a mama está muito empedrada, porque você faz uma drenagem ali na mama, ajudando aquele leite que está em excesso ali parado para ele ir saindo mesmo da mama. Mas aí não é só isso, a mama empedrada a gente usa mais um monte de técnicas ali para ajudar a mãe não dar uma mastite e com ela uma complicação que chama um abscesso. E temos também essa posição, cavalinho, essa posição é muito interessante, eu gosto muito dela. Essa posição você ajuda o bebê, né, ter aquela sucção efetiva mesmo, para o bebê se saciar. E a gente usa muito em prematurinhos, que tem já aquela sonolência mais extensa, né? Ela é muito bacana. Só para dar também falar um pouquinho da mastite, nunca use compressa morna em mastite, em mamas empedradas. A gente só usa compressa fria. Mas não façam por conta própria, procura uma consultora de amamentação, não vai lá na internet, pesquise, isso já deu muito errado. Já atendi muitas mães que eu já não conseguia fazer mais nada, porque ela já chegou para mim com um abscesso mamário. Então, é encaminhada para um especialista, né, para dar um cortezinho ali na mama e extrair aquele pulso, né? Nossa, o leite eu arrepiei só de pensar. Dói muito, né? Não tem jeito de anestesiar. Dependendo do caso mais grave, eu gosto muito o Dr. Carlos Eduardo, que é o nosso mastologista aqui em Formiga, ele sempre me dá esse suporte, esse socorro. Então, quando tem um abscesso ali, eu já encaminho para ele, se tiver muito grave, ele leva para o bloco cirúrgico, né? Mas muitas das vezes ele consegue lá no consultório dele mesmo. Cláudia, vamos mudar um pouquinho agora? Eu acho que é muito importante tudo isso que a gente está falando e ficaríamos horas aqui falando sobre isso, porque eu acho que são tantas dúvidas, né? É o que você falou, a gente se torna mãe ali logo após o parto e aí vem um turbilhão de sentimento, de emoção, de culpa, de medo e de muitas dúvidas, né? Mas eu queria entrar num outro assunto que eu também acho que é muito importante, que é o furo humanizado, né? Existem técnicas hoje diferenciadas para esse furinho, né? Eu vejo que antes todo mundo já saía do hospital com a orelhinha furada e hoje isso tem mudado, né? Os pais têm buscado por uma profissional fora ali da área hospitalar para fazer esse furo. Fala um pouquinho para mim sobre esse furo humanizado. Isso, antes faziam mesmo furinho no hospital, né? Hoje, aqui no nosso hospital daqui de Formiga, não se permitem mais, não está autorizado mais fazer a perfuração no local hospitalar
por contaminação. Então, agora eles procuram o especialista, né, fora do hospital para fazer esse furinho. O furo humanizado, ele tem técnicas para o bebê não sentir incômodo. É muito difícil, um recém-nascido ali na primeira semana, ele sentir a dor, né? O lóbulo está muito molinho ali ainda, mas ele pode, às vezes, ter um desconforto, até mesmo pelo barulhinho do aparelho, né, que a gente usa. E às vezes também, a dor, a gente não pode falar que aquele bebê ele não sente nenhuma dor também. A dor ela é individual, cada um tem um nível, né, de dor, tem um linear de dor. Então tem técnica mesmo, tem um aparelhinho que é de crioterapia, é um aparelhinho que eu uso na hora da perfuração, que é anestesia ali, a orelhinha não é um procedimento invasivo, ele não é químico, ele não é um remédio, né, não, é um aparelhinho, é uma caneta que eu uso ali na hora, para anestesiar ali um pouquinho. E a gente também usa esses brinquinhos da Studex, é o único mesmo que a Anvisa libera a perfuração, porque ele é de aço cirúrgico, não contém metais pesados, e esse aparelhinho, ele é descartável, faz o furinho na orelhinha do bebê e joga fora, faz o outro furinho na orelhinha e joga fora. Ele já vem com um brinco acoplado, que são esses daqui, né? Hipoalergênicos. Pode escolher entre eles. Você pode escolher, tem muitos modelos lindos. E a gente também usa para adultos. Então tem essa questão do furo humanizado hoje para adultos também. A gente via muito, Claudinha, pessoas principalmente nos piercings, né? E aí inflama, infecciona, dá granuloma, e tudo isso também está associado tanto à asepsia quanto à técnica de perfuração, material, não é? Isso, o furo humanizado, hoje o body piercing humanizado, ele também é feito no adulto para minimizar a dor, para ser um momento prazeroso ali, humanizado mesmo para adulto. Não quer dizer, só porque a pessoa quer colocar um piercing, é porque ela quer sentir dor. Não, porque ela acha bonito, né? É muito bonito mesmo, lindo, né? É lindo. Então a gente usa aquela técnica de crioterapia, aquele aparelhinho, e a gente também a Anvisa só libera a perfuração body piercing com aço cirúrgico ou titânio. O titânio, ele é o maravilhoso, é o mais biocompatível, é o que é usado em cirurgias ortopédicas, odontológicas, então é biocompatível mesmo. Então, a gente fazendo essas técnicas, até a asepsia a nível hospitalar também, não se pode mais usar álcool em hipótese alguma, nem para limpar, fazer asepsia do brinco, nem fazer asepsia da orelha. Isso também ajuda muito a não ter um granuloma na pós-perfuração, né? Tanto desses brinquinhos normais, que são o segundo, terceiro furo, e até mesmo desses de piercing, que a gente faz em toda a região da orelha. Então, a gente tem a asepsia a nível hospitalar, tem o laser que a gente usa também, que ajuda muito a evitar um granuloma, evitar uma rejeição e uma inflamação. Ele vai ajudar no processo de cicatrização ali. Reduz um pouquinho o incômodo, desconforto, pós também? Ajuda sim. O laser, ele é muito forte na analgesia, ele é um anti-inflamatório e um regenerativo, ele é cicatrizante, ele é maravilhoso. Ali na pós-perfuração mesmo, imediata, eu termino de fazer o furinho, tanto em bebê quanto em adulto, eu já faço o laser e ele já sai ali sem dor, sem incômodo. Muito mais prático hoje em dia, muito mais confortável pra gente então que gosta de ter aí vários furinhos na orelha, né? Claudinha, eu sei que você trabalha com muitas outras técnicas, com muita coisa. Eu quero falar bem rapidinho sobre o teste da bochechinha, que eu acho bem importante. A gente vai falar sobre ele para a gente encerrar esse bloco e voltar depois com muito mais informação. Mas vamos falar rapidinho sobre o teste da bochechinha? Vamos sim. O teste da bochechinha é um teste genético e congênito. Ele entra no lugar do teste do pezinho ampliado. Porque aqui dentro já está todas as doenças que são analisadas no teste do pezinho e mais 300 doenças
que estão aqui inclusos, que não tem no teste do pezinho. A gente só orienta que os pais façam o teste do pezinho do SUS, porque lá tem a toxoplasmose que não entra aqui. E além disso, se tiver alguma alteração e que o SUS cobre o tratamento, então os pais já têm aí esse suporte aí do SUS. Mas esse teste, ele é indolor. O ideal é fazer ele na primeira, segunda semana de vida do bebê, mas pode fazer com criança, adulto também. Mas o quanto antes fizer esse teste, mais segurança o bebê terá. Porque esse teste genético, se for detectada alguma doença, o geneticista já entra com tratamento para o bebê não evoluir a doença. É uma antecipação, então. É uma antecipação. Esse teste, a coleta dele é de 1 minuto. Eu só colho a saliva dele com esse cotonete, né, um suave. E o exame ele demora em torno aí de 4 semanas, 5 semanas para ficar pronto. E tendo alguma alteração, a gente já orienta os pais, né, já encaminha para o geneticista. Bom, gente, nós vamos sair um pouquinho agora para o nosso intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta. Vamos falar sobre mitos e verdades, as 3 dicas de ouro que a Claudinha vai deixar pra gente. E nós temos 2 perguntas de rua. A gente tem muito assunto ainda para conversar com vocês, então não sai daí, a gente já volta. Cliente Mais Saúde, agora você pode pagar suas consultas com o saldo do FGTS. Isso mesmo, use o FGTS para suas consultas na rede Mais Saúde. Basta solicitar sua consulta. A equipe Mais Saúde agenda tudo para você. Simples, rápido e sem gastar seu dinheiro. Consulta confirmada. Vá ao local agendado com sua guia de autorização. Mais Saúde, pagamento via FGTS. Fácil, prático e pensado para você. Agende sua consulta agora mesmo. Se você gosta de ficar bem informado e quer sempre a notícia em primeira mão, então o portal Informe Centro-Oeste é para você. Notícias a tempo e hora com fatos de Formiga e região, com texto objetivo e com qualidade, além da transmissão diária do jornal Informe Notícias. Faça como milhares de pessoas. Acesse informecentroeste.com.br e deixe para trás o seu velho jeito de acessar notícias. Informe Centro-Oeste, informação rápida, objetiva e de confiança. Estamos de volta com o Informe Saúde, o programa que cuida da sua saúde com informação. E agora eu vou pedir para a Claudinha falar para a gente se é mito ou se é verdade esses assuntos, hein? Claudinha, é mito ou verdade que laser pode queimar a pele tanto da mamãe quanto do bebê? Essa pergunta é fantástica. Quando chegam, né, as crianças para fazer o laser, a mãe já fica super apreensiva. Ele queima, porque ele é vermelho, ele queima, ou ele gela. O laser é indolor, ele não esquenta, ele não esfria. E eu acho que esse medo que a mãe já traz com ela, já chega lá no consultório com ele, ela passa isso para a criança e a criança às vezes chora muito na hora de fazer o laser. Aquele medo que a mãe tá, transfere para a criança. Então o laser não queima, ele não esfria. Toda mulher tem leite suficiente, o que falta é apoio. Isso é mito ou verdade? Falta apoio, sim. Tem alguns casos muito raros da mãe não ter mesmo leite, mas são casos raríssimos mesmo. Até hoje, tem 20 anos que eu trabalho nessa área, eu só vi uma mãe, que realmente ela não tinha mesmo, mas a maioria mesmo tem leite, sim, e o que falta às vezes é apoio, é um suporte ali familiar mesmo, dormir um pouco, né? Ajuda também a recuperar a energia para produzir o leite, aumentar a ingestão de água. E tem também florais. Existem 2 florais que eles fabricam o leite. É muito usado em mães que não gestou, mas
tem um sonho em amamentar, então ela toma esses florais e ela produz o leite mesmo. E pode também acontecer da mãe que fez alguma cirurgia na mama, tirou ali um pouquinho de glândulas mesmo, né, glândulas mamárias, e pode também prejudicar aí um pouco nessa produção de leite. Mas a gente pode entrar com os florais, sim, para ajudar na produção do leite, sim, e a gente tem sucesso. Claudinha, e mães que já passaram pela bariátrica, elas vão conseguir amamentar? Pode conseguir, sim. As mães, eu tenho até vídeos lá no Instagram, mães pós-bariátrica, que ela amamenta assim. A produção ali, às vezes ela é um pouquinho diminuída, mas a gente consegue também aumentar ela. E também pode acontecer, né, de não passar nutriente suficiente para o bebê. Aí o pediatra vai acompanhando o bebezinho para ver se precisa entrar com suplementos mesmo, de vitamina, né, mas amamenta sim. Então hoje a amamentação não é mais esse bicho de 7 cabeças que a gente imaginava, né? Existem muitas formas da gente trabalhar isso, tanto no nosso emocional quanto na nossa parte física também, né, Cláudia? Verdade. Claudinha, eu queria te pedir 3 dicas de ouro para você deixar aí para nós, aquelas dicas que são coringas. Nós podemos aí, quando a mãe, né, quando já teve aquela descida do leite, né, que a gente fala a ponjadura, então ela acorda com a roupa toda molhada de leite. Então nós vamos usar a concha de amamentar e colocar um absorvente de mama dentro dela. Gente, usar isso aqui à noite não causa fungos na mama. A gente acorda com aquele cheiro azedo, né? É terrível. Nesse tempo de frio, né? A mãe acorda com a mama, com a roupa toda molhada, aí tem que trocar de roupa, porque na hora de amamentar vai molhar a roupinha do bebê também. Então podem usar tranquilamente, não vai dar cândida, você vai usar só à noite, sem problema algum. Esse aqui, gente, não foi curso que eu aprendi, não. Foi uma infectologista maravilhosa, a Raquel, né? Doutora Raquel, que me ensinou. E realmente isso dá muito certo. Super prático, simples da gente fazer. E tem uma resolução aí, uma solução muito fantástica mesmo para a mãe amamentar de madrugada. Vamos para a segunda dica, então. A segunda dica é nunca trazer o bebê embrulhado na mama. Sempre desembrulha o bebê, tira as luvinhas na hora de amamentar. Isso aqui vai ajudar a fluir bem na amamentação, porque aproxima o bebê mais na mama e não superaquece o bebê, não deixando que o bebê adormeça tão rápido assim na mama. A gente fica naquele desespero, né, de acordar o bebê, tira a roupa do bebê, cutuca ele, sacode aqui, sacode ali. Então é realmente deixar o bebê um pouquinho mais desconfortável para que ele tenha esse tempo de amamentação, né? Isso, você pode também, né, molhar o rostinho dele ali com algodão, mas isso aqui é o primordial, né? Você tira o mantinho dele, tira as luvas já foram até abolidas pela pediatria também, já não é legal usar, porque você tira o desenvolvimento oral do bebê e também fazer com que o bebê aproxime melhor da mama, né? Para ele ter uma amamentação maior. E a nossa terceira dica, qual seria? Nós podemos falar um pouquinho do engasgo, né? Acontece, né? Alguns bebês engasgados. Terrível e temido por todos nós. É muito temido mesmo. No meu curso de cuidados que eu ministro para pais e profissionais também da saúde, eu ensino bem, né? Fixo bem esse desengasgo, as manobras mesmo de desengasgo. Então o bebê, você percebeu que ele parou de respirar. Às vezes ele está aqui mamando, a mãe percebeu que ele parou de respirar, então ela pode virar o bebê de bruço, a mão aqui na bochechinha, no queixinho, traz o bebê em cima aqui da perna. Apoia bem. Apoia bem, pode até, dependendo do tamanho do bebê, né, colocar no seu braço, inclinar um pouquinho só para baixo, não muito e nem para cima. E aqui entre as escápulas, você vai dar 5 batidinhas, como se quisesse mesmo tirar alguma coisa. E se ele aqui não chorar, você pode fazer a massagem entre os mamilos, um pouquinho mais ali à esquerda, você faz 5 apertadinhas, né, ó, com o dedo,
Essa aqui é a massagem cardíaca para fazer o bebê voltar. Não funcionou, você já pede alguém para ir ligando para o SAMU, enquanto isso você repete as manobras até o bebê voltar a chorar. Eu acho que esse é um dos grandes medos que a gente tem, né? Não só na fase de amamentação, mas na hora da introdução alimentar também, né? Também. Que aí o bebê tá mudando a fase dele, tá começando a entender sobre a mastigação, a necessidade que a textura ali é diferente, né? A gente fica apavorado com medo disso acontecer. Aconteceu até com a minha filha, ela engasgou com um pedacinho de maçã. E eu precisei fazer a manobra com ela, ela tinha 6 meses, mas eu precisei. Bom, nós vamos passar agora para as perguntas de rua. Nós temos 2 perguntas para você responder para nós, então vamos ouvir o que as meninas têm a nos perguntar. E a primeira pergunta é da Vanessa, vamos ouvir o que ela tem para a gente. Oi, meu nome é Vanessa, eu gostaria de saber o que eu faço para produzir mais leite. Bom, Claudinha, aí, tem alguma coisa que ajude a aumentar essa quantidade de leite? Tem sim, além do suporte mesmo ali da família, né? Tem alguns florais, igual eu já tinha falado antes, esses florais, eles vão produzir mesmo o leite e ajudando ela então a aumentar ali a produção. Mas se não fizer uma ingestão de água correta, se a mãe não tirar pelo menos 2 cochilos durante o dia, ela não consegue ali aumentar essa produção de leite. A questão da alimentação também é muito importante aí, nesse sim. período, ter uma boa alimentação. Ela precisa ingerir todos os alimentos de todos os grupos alimentares mesmo, é muito importante, mas tem o amido mesmo, o carboidrato, ele ajuda mesmo a aumentar a produção do leite, sim. Então a canjica, bolo de milho, pamonha, o milho mesmo, tem a uva preta, o suco de uva integral ajuda muito a aumentar a produção. Tem o chá misto da mamãe, que ele também é muito conhecido, ele ajuda também a aumentar a produção. Então realmente funciona realmente isso, funciona. Não é folclore não. Não, não é mesmo. Que bacana. A gente tem aí meios mesmo para aumentar a produção, sim, hoje temos. Gente, eu precisava muito ter conhecido a Claudinha antes. Eu passei tanto perrengue para amamentar que vocês não acreditam, não. Tanto que consegui amamentar 2 meses só e tudo bem pouquinho. O Arthur passou por várias fórmulas até a gente conseguir acertar o leite dele, mas eu já vim com um bloqueio do eu não vou amamentar. Então, olha só, poderia ter sido totalmente diferente. Vamos para a nossa segunda pergunta, que é da Jaqueline. Oi, meu nome é Jaqueline e eu queria saber sobre o furo humanizado. Eu queria entender qual que é a diferença do furo que a gente faz na farmácia para o furo humanizado. E aí, Claudinha, qual é então a principal diferença do furo humanizado para o furo tradicional, o furo de farmácia? O furo de farmácia, ele não é liberado mesmo pela Anvisa, porque ali é um ambiente mesmo contaminado, né? E ali a asepsia não é a nível hospitalar, ali não tem mesmo um profissional que fez o curso de perfuração. Então, quando a gente faz o curso de perfuração, a gente aprende as técnicas certinhas, tem a linha que a gente precisa seguir para fazer as perfurações. A gente precisa mapear a orelha para não pegar nenhum vasinho ali. Tem uma história antiga que eu ouvi tanto isso da avó, não vai furar a orelha não, que se pegar tal lugar você fica cego. Você já ouviu falar isso? Sim, Mas realmente a gente tem que ter cuidado, tem os locais certos, né, para fazer esses furinhos, não é de qualquer jeito. Não é chegar, né, igual chega lá na farmácia, né, eu quero furar aqui, eles furam, porque eles não têm o conhecimento que aquele local ali não pode, aquela região ali da orelha não pode ser perfurada. Gente, eu quero continuar com a Claudinha aqui mais umas 4 entrevistas para a gente falar de tudo mais que tem para ser falado. A Claudinha trabalha com a lobuloplastia não cirúrgica. Hoje não deu tempo da gente falar sobre ela, mas numa próxima oportunidade a gente vai entrar um pouco mais nesse assunto. Tem muitas coisas para vocês conhecerem do trabalho da Claudinha, acho que é fantástico, ajuda muito esse início nosso de maternidade, né? A gente viu aí técnicas de amamentação, técnicas de desengasgo, acho que essa sua consultoria, esse curso que você dá, ele é
imprescindível, acho que todo mundo deveria passar por ele, né? É uma preparação até para o nosso, principalmente para o nosso psicológico, para aprender a lidar com as situações todas, porque a gente sabe que a gente vai enfrentar muita coisa. A maternidade é linda, mas ela tem os seus desafios, né, Claudinha? Verdade. Eu quero te agradecer muito por estar conosco aqui hoje, por ter aceitado esse convite de participar com a gente, pela sua disponibilidade em vir contar para nós sobre o seu